Senhor, que a graça do Senhor esteja cada vez mais presente na igreja. Para mim é muito especial estar aqui de volta, né? E poder rever os irmãos, embora os irmãos perguntem mais pela minha esposa e pelo meu filho do que por mim, mas tem sido um tempo muito bom, né? Por favor, irmãos, nada contra quem pergunta, tá? Mas estava até brincando com o pastor René, dizendo, né? O pessoal me abraça assim, mas com aquele sentimento, é melhor do que nada, né? Mas é muito gratificante estar aqui. Eu espero numa oportunidade futura, se Deus quiser, poder trazer minha esposa, Pedro, né? Pedro, vocês têm acompanhado aí e tudo, tocando, né? Tentando tocar bateria daquele jeito, né? Lá na frente o pai dizer, ó, filho, mais baixo, né? No culto é diferente e tal. Mas tem sido muito bom, irmãos. E que bom é a gente estar de volta e ter aquela sensação que parece que nos vimos ontem, né? Isso é uma coisa muito boa. E agradeço o convite da SAF, né? Agradeço a confiança do pastor René de nos permitir falar aqui. E eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor lá no Salmo 133. Nós vamos expor este salmo. Peço que você tenha um pouco de paciência com a minha tremedeira, porque saí de 36 graus, né, para 13, né, então é um pouco diferente. Então, vamos ler esse salmo, eu peço que você acompanhe a leitura que farei. Salmo 133, vamos ler e vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que fale aos nossos corações, que ilumine o nosso entendimento. Salmo 133 diz assim a palavra do nosso Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, podemos aqui, Pai, elevar a Ti as nossas vozes em oração, de maneira falada e também de maneira cantada. Podemos agradecer ao Senhor por todos os Teus benefícios, sobretudo por nos libertar e nos salvar em Cristo. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de sermos Teu povo, pela bênção de podermos hoje dizer que nós temos um Deus soberano, um Pai amoroso. Te agradecermos, ó Pai, pelo mediador, o Senhor Jesus Cristo, te louvar pelo Espírito Santo, Deus conosco, que tem nos orientado, que tem nos conduzido de conformidade com a Tua vontade revelada, a Tua palavra. Nos abençoa, Deus, nesse momento, que o Teu Santo Espírito esteja iluminando o nosso entendimento. Nós sabemos, ó Deus, que não é por uma inclinação intelectual que nós iremos compreender a Tua palavra, mas é pela intervenção, pela ação do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, dependemos de Ti, clamamos ao Senhor, precisamos do Senhor. Fala conosco, Deus, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia, ela retrata a nossa condição como a condição de peregrinos. Todos nós estamos caminhando para a pátria celestial. E não era diferente da situação dos peregrinos que entoavam estes cânticos, que especialmente vão do capítulo 120 ao capítulo 134, se eu posso dizer assim, né? Porque eles entoavam estes salmos, especialmente dos 120 ao 134, como eu falei, porque eles estavam indo a Jerusalém, e no percurso eles então iam cantando estes salmos como uma preparação. Mas o que é interessante é que eles iam para Jerusalém, eles estavam rumo a Jerusalém para servir ao Senhor. É por isso que esses salmos, ou essa pequena coletânea dentro dos salmos, é conhecido como
cântico dos degraus ou cânticos de subida, porque eles iam a Jerusalém, que ficava mais ou menos 800 metros, e eles iam entoando esses cânticos. Era a playlist do povo de Deus naqueles dias. E então, isso retrata, num certo sentido, a nossa condição. Nós estamos também nessa jornada, nós somos peregrinos, e estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial, mas estamos louvando a Deus nesse caminho, nos lembrando dos feitos do Senhor, e temos desafios. Não é fácil, não é simples. E talvez um dos maiores desafios seja mantermos a comunhão, mantermos a unidade na igreja. É exatamente sobre isso que este salmo fala. Este salmo é um salmo de Davi, e eu preciso rapidamente fazer uma rápida retrospectiva, para que a gente possa então entender em que contexto Davi ele diz essas palavras. Então vamos voltar um pouco, vamos lá para o Egito, e você há de lembrar que o povo de Deus passou mais ou menos 430 anos sob o governo de Faraó. E Deus então levantou Moisés para libertar o seu povo, e por mão de Moisés conduziu o seu povo no deserto até rumo à terra prometida. Você sabe, Moisés ele não conduziu o povo até a terra prometida, ou entrando na terra prometida, mas foi Josué. Mas antes disso, Deus deu algumas ordens para o povo. Deus fez alguns alertas para o povo. E dentre esses alertas, Deus estava dizendo: olha, não se esqueçam de mim. Se lembrem de mim. Quando vocês estiverem lá, quando vocês plantarem, quando vocês colherem os frutos que vocês não plantaram, quando vocês desfrutarem das casas que vocês não construíram, não diga o seu coração: eu conquistei isso. Então o povo, antes de entrar na terra prometida, estava recebendo instruções do Senhor Deus, da maneira como eles deveriam se portar ali. Mas nós sabemos que o povo, ao entrar na terra prometida, o povo se perdeu. O povo passou a adorar outros deuses, e isso trouxe um período muito difícil para o povo de Deus. Você vê isso, na verdade, lá no livro dos Juízes, um período que durou mais ou menos aí 407 anos, onde o povo abraçava a idolatria, depois Deus mandava uma nação inimiga, o povo clamava por um libertador, Deus mandava o libertador, libertava o seu povo, o povo então agradecia a Deus, mas pouco tempo depois, pouco tempo para não dizer alguns poucos anos depois, o povo voltava, e esse ciclo ele continua no contexto de Juízes. O livro de Juízes ele termina com as seguintes palavras. No versículo 25 do capítulo 21, a palavra de Deus diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Em 1 Samuel, então, no capítulo 8, a palavra de Deus nos diz que o povo pede a Deus um rei, e Deus vai instituir Saul como rei do seu povo. Mesmo Saul reinando, mesmo Saul atendendo, em certo sentido, a um pedido do rei, ou um pedido do povo, digamos assim, o povo não tinha unidade. Era um governo instável, um governo difícil, um governo complicado. Com a morte de Saul, Judá então resolve aclamar Davi como rei, e Isbosete é aclamado como rei de Israel. E aí nós vamos para mais alguns anos de dificuldade civil, guerras entre Davi, entre Judá e as demais tribos, com exceção dos levitas, mas era uma guerra interna muito forte, que durou alguns anos, com a vitória, culminando com a vitória de Davi. Então Davi, ele vence, e é interessante nós notarmos o relato do desfecho dessa situação, lá em 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 1 e no versículo 3. Veja o que a palavra de Deus diz. Após a vitória de Davi, nós temos essas palavras: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Então, acredita-se que é exatamente nesse contexto onde
devido a algumas guerras que caminhavam durante anos, Davi olhando agora para aquelas tribos reunidas que em outro momento estavam divididas por conta de guerras civis, Davi então olhando para aquelas tribos, ele então diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É exatamente nesse contexto, e Davi então, ele fala a respeito de 3 questões relacionadas à comunhão, que servem para nós, devemos considerar. Então, diante disso, eu quero convidar você para pensarmos sobre a bênção da comunhão. E, em primeiro lugar, nós devemos considerar a natureza e os efeitos da comunhão. Olha o versículo 1, por favor. Até o versículo 3, parte A. A palavra de Deus diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Davi, ele expressa aqui a sua admiração. Essa expressão traz essa ideia de admiração. E é natural que isso de fato acontecesse. Porque ele estava diante de um povo que não estava mais brigando uns com os outros, eles estavam unidos no mesmo pensamento, eles estavam unidos no mesmo propósito. Davi então vai falar a respeito da natureza da comunhão, e ele diz que a comunhão, ela é boa e agradável. Veja, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A comunhão, a natureza da comunhão, ela é tanto boa quanto agradável. E é interessante porque há coisas que são boas, mas não são tão agradáveis assim. Hoje eu cheguei, estava com dores musculares e os irmãos me ajudaram, me deram um remédio, resolveu o meu problema, um remédio que é bom no seu propósito, mas não é agradável, né? Até Neumann falou, olha, no final, amargo e tal. Então, há coisas que são boas, mas não são tão agradáveis assim. E há coisas que são agradáveis, mas não são tão boas. Comer churrasco é uma coisa muito agradável. Que bênção, que maravilha, né? Mas comer muito churrasco não é tão bom. Tomar café é agradável, mas tomar café, dependendo da sua condição de saúde, não é uma coisa boa. Davi, ele olha para a comunhão e ele diz, a comunhão, ela não é só boa, a comunhão é agradável. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele vai, então, ilustrar por que a comunhão, ela é tanto boa quanto agradável. E aí nós temos no versículo 2, Davi, ele falando a respeito do óleo da unção. Ele vai dizer assim, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Davi vai inverter agora. Ele vai explicar por que a comunhão é agradável. E é interessante que ele usa essa figura, o óleo ali, ungindo o sacerdote, e nós vemos todas as diretrizes em relação a essa unção, como ela deveria acontecer, lá em Êxodo, capítulo 29. Esse óleo deveria passar, de fato, por todo o corpo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 30 de Êxodo, no versículo 23 e 25, que vai nos mostrar que esse óleo, ele não era feito com qualquer ingrediente. Eram ingredientes específicos e que serviam, na verdade, para perfumar, né? Tinha um cheiro agradável. No versículo 23 ao versículo 25 de Êxodo 30 diz assim, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 ciclos, de conamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Esse óleo, ele não tinha apenas a finalidade de consagrar o sacerdote. Ele era utilizado para consagrar vários objetos relativos à adoração.
Mas o que é interessante é você pensar um pouco a respeito de como era a roupa do sacerdote. Eu não vou aqui trazer os detalhes, mas apenas relembrá-los de que no peitoral o sacerdote ele carregava as 12 pedras que eram relativas às 12 tribos. E se você for olhar o capítulo 28 de Êxodo, do verso 15 ao verso 20, nós não vamos ler, mas apenas para fazer uma referência, você vai perceber que essas pedras, elas eram pedras de diferentes tipos, eram pedras preciosas, mas de tipos diferentes. O que nos leva a entender que a comunhão, ela não necessariamente tem a ver com, não é pensarmos mais de termos todos os detalhes em comum. É possível que nós tenhamos gostos diferentes. É possível que alguns gostem de café e outros não. É possível que alguns tenham um determinado sotaque e outros não. É possível que alguns gostem de determinada rotina e outros não. Nós somos diferentes, mas apesar da diversidade que há entre nós, nós somos chamados à comunhão. Nós somos chamados à unidade. E a nossa diversidade, seja ela regional, seja ela cultural, intelectual, ela não pode ser um obstáculo para a comunhão. Porque todos nós, embora diferentes, estamos no peitoral do mesmo sumo sacerdote que é Cristo. Estamos nele. E essa comunhão, ela deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos, então, cuidar dessa questão. A comunhão do povo de Deus, quando vivida sob os moldes estabelecidos pela palavra do Senhor, ela é agradável. Ela produz um ambiente de paz, ela produz um ambiente de harmonia. De repente você pode pensar, mas pastor, as coisas elas não são tão agradáveis assim. E por que às vezes as coisas não são tão agradáveis assim? Por que muitas vezes essa comunhão que deveria ser percebida, que deveria ser deleitosa, não é tão deleitosa assim? Porque muitas vezes nos falta o perdão, muitas vezes nos falta caminharmos juntos, muitas vezes nos falta investirmos na nossa caminhada, investirmos nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Deus nos chama, Deus chama você e a mim para uma vida de comunhão, apesar das nossas diferenças. O segundo exemplo, a segunda ilustração que Davi vai utilizar em relação à comunhão, nós vimos aqui a respeito do óleo que falava no sentido de ser agradável. Agora, por que a comunhão ela é boa? Porque ela produz frutos. Olha o que aqui ele vai dizer aqui no versículo 3. Por favor, olhe o versículo 3. Davi vai dizer, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. Fica mais ou menos 2.800 metros. Os montes de Sião, eles são baixos. E eles têm mais ou menos aí uma altura de 800 metros. O que é mais curioso é você perceber que o Monte Hermon ele fica ao norte. E os montes de Sião ficam ao sul. Geograficamente isso não tem qualquer sentido para nós. Se você for estudar um pouco sobre o Monte Hermon, é um monte que na maioria do período do ano, na maior parte do período do ano, fica com neve, é um monte muito úmido, o que favorece uma vegetação vasta e, por conseguinte, produz muitos frutos. Mas o que é interessante é o salmista dizendo aqui, que esse orvalho do Hermon, ele desce sobre os montes de Sião. E aí quando a gente olha para o todo, quando a gente olha para a estrutura que ele trouxe anteriormente, a gente percebe o que é que o salmista está querendo nos dizer. A comunhão é algo que não abrange apenas uma parte do corpo. A comunhão abrange do maior ao menor, da cabeça aos pés, como o sacerdote ele era ungido, do monte mais alto ao monte mais baixo. No contexto do reino de Deus, grandes e humildes, grandes e pequenos, são abençoados no contexto da comunhão e da unidade. Não existe essa ideia de não me relaciono com fulano porque ele não faz parte do meu perfil, porque nós não temos gostos semelhantes. Não existe isso. Do maior ao menor, todos nós estamos interligados pelo mesmo sumo sacerdote, que é Cristo. Nós devemos desfrutar
dessa doce comunhão. Muitas pessoas têm tentado nos dizer o contrário, que devemos nos relacionar com pessoas que pensam exatamente como nós, que devemos nos relacionar com pessoas que têm a mesma condição financeira que nós, a mesma condição acadêmica que nós, a mesma condição cultural que nós. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, grandes e pequenos, intelectuais e pessoas um pouco mais limitadas intelectualmente. Todos nós somos abençoados por este Deus grandioso que é Cristo. A segunda coisa que eu quero que você considere nesta noite a respeito da comunhão considere a origem da comunhão. Eu quero chamar mais uma vez a sua atenção para o versículo 2 até o versículo 3, na parte A, que diz assim. Eu vou ler novamente, é um texto curto, então eu vou ler novamente. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual, preste atenção nesse verbo, desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Perceba que a estrutura da comunhão, ela é vertical, o que nos aponta para a origem. A origem da nossa comunhão, ela não está numa programação, ela não está num planejamento, ela não está numa atmosfera que nós criamos, ainda que essas coisas sejam importantes. A origem da nossa comunhão está no próprio Deus. É Deus quem produz a verdadeira comunhão entre nós. É Ele quem trabalha em prol da comunhão do seu povo. Isso deve trazer consolo para a nossa alma. Saber que há um Deus que está muito mais interessado na comunhão do seu povo do que nós. Podemos ser zelosos, podemos almejar uma igreja harmoniosa, uma igreja unida, e muitos irmãos chegam até mesmo a desanimar em alguns momentos. Eu quero te encorajar nessa noite e dizer para você que mais do que você, Deus está interessado na harmonia do seu povo. E eu posso orar por isso. Eu posso pedir a Deus aquilo que Ele deseja para o seu povo. Isso traz consolo para o meu coração. Veja que o Senhor Jesus, lá no capítulo 17, na sua conhecida oração sacerdotal, no verso 20 ao verso 21, ele disse as seguintes palavras: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso aqui é muito sério. Quando muitas vezes nos deparamos com pessoas que lutam contra a unidade do povo de Deus, pessoas que vivem para promover discórdia, para promover divisões em meio ao povo, nós podemos ter certeza que essas pessoas, elas não estão pecando apenas contra a igreja, elas estão pecando contra o maior promotor da unidade do povo, que é o próprio Deus. É por isso que o Senhor abomina aqueles que causam divisão entre o seu povo. Você é aquele que coopera com o Senhor? E veja, quando eu falo que somos cooperadores de Deus, eu estou usando o mesmo princípio que Paulo usa. Não que Deus precise da nossa cooperação, mas que Deus estabeleceu assim. Nós temos responsabilidades em relação à comunhão. Deus é a origem, de fato, da comunhão. E nós somos cooperadores ou somos pessoas que causam contenda, que causam divisão em meio ao povo? Você tem almejado uma igreja unida, uma igreja harmoniosa, uma igreja que vive de fato em paz? De repente alguém pode dizer: mas pastor, por que eu devo me importar? Porque Deus se importa. E se Deus se importa, você deve se importar com isso também. Terceiro e último lugar, considere os limites da comunhão. Na parte B do versículo 3, nós temos o seguinte: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde, né? Versículo 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali em Sião, ordena o Senhor a sua bênção. Por que ele fala de Sião? Porque era em Sião que ficava localizado Jerusalém, o centro da adoração do povo de Deus.
E eles tinham que, segundo o Deuteronômio capítulo 16, eles tinham que ir pelo menos 3 vezes. Amanhã eu vou, se Deus assim permitir, eu vou tentar ambientá-los um pouco mais nesse sentido. Mas eles tinham que ir pelo menos 3 vezes para Jerusalém para adorar o Senhor. E é nesse contexto de comunhão daqueles que verdadeiramente conheciam o Senhor, que o Senhor diz, através das palavras de Davi, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não há comunhão verdadeira fora do corpo de Cristo. Não há comunhão verdadeira com aqueles que não conhecem o Redentor. Nós podemos ter empatia, nós podemos ter uma certa amizade, mas nós não temos comunhão, que nos leva muitas vezes à conclusão não muito fácil, mas uma conclusão verdadeira segundo aquilo que as Escrituras nos mostram. Nós muitas vezes não temos comunhão até com os nossos entes queridos, porque eles não conhecem a Cristo. Nossa, pastor, isso é muito cruel, mas é em Sião, é na reunião do seu povo, que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Eu amo os meus familiares, mas eu não tenho intimidade com eles como eu tenho com aqueles que adoram o mesmo Deus que eu. É diferente. Por mais que isso seja duro muitas vezes, mas é o que as Escrituras nos mostram. Há limites para a comunhão. E nós precisamos, irmãos, cada vez mais cultivar a comunhão com aqueles que servem o mesmo Deus que nós. Quantas vezes a gente não se depara com um crente que está pedindo conselho a mulher do salão que está fazendo as unhas, mas não conhece a Cristo, que está pedindo conselhos ao não sei quem, enfim. Pedindo conselhos a pessoas que não temem ao Senhor, que não conhecem o mesmo Deus, e daqui a pouco elas estão quebradas. Porque elas não buscaram conselhos da palavra de Deus, elas não buscaram conselhos com pessoas que temem a Deus. Mais uma vez, essa comunhão, ela é radicalmente pautada no fato de crermos no mesmo Deus, de sermos redimidos pelo mesmo mediador. Todos nós estamos debaixo dessa comunhão, porque estamos no Redentor, estamos em Cristo. Mas eu quero rapidamente aqui trazer alguns obstáculos que se levantam para destruir a unidade do povo de Deus. Ou melhor, para tentar fazer isso. Dentre esses obstáculos nós podemos destacar a cobiça. E Tiago fala sobre isso. Capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Por isso que não é à toa que o não cobiçarás é o último mandamento. Porque antes de quebrarmos qualquer um dos mandamentos anteriores, nós quebramos primeiro o 10º mandamento. A cobiça é a raiz de toda a contenda que ocorre no contexto da igreja. Mas nós podemos destacar também um outro obstáculo, a soberba, o orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ter uma visão equivocada de si mesmo. Pensar a respeito de si além do que convém. Sim, porque muitas vezes nós estamos lutando por reconhecimento. Estamos lutando para que as pessoas nos considerem, estamos lutando para que as pessoas nos respeitem. E isso é idolatria. O que dizemos das fofocas? Tiago 4, versículo 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E o que dizermos, de repente, de a semelhança do que vemos lá em 3 João, versículo 9 e 10, de líderes que acreditam que a igreja é sua. O que também constitui um obstáculo à comunhão. Mas nós temos responsabilidade, irmãos. Efésios 4:3 diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós devemos então manter a unidade ao promovermos a verdade. Nós mantemos a unidade quando promovemos a verdade.
não há comunhão verdadeira à parte da verdade de Deus. Não há. Não há. Quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, lá de Apocalipse, nós vemos o Senhor Jesus elogiando aquela igreja porque eles eram irredutíveis em relação aos falsos apóstolos. Eles eram irredutíveis em relação aos imorais. Jesus estava elogiando isso aí. Eles estavam estavam testando, na verdade, aqueles que se diziam apóstolos, aqueles que se diziam mestres, e estavam, de fato, constatando que eles eram falsos. Não existe comunhão verdadeira à parte da verdade. Martinho Lutero, certa vez, disse que é melhor ser dividido pela verdade do que unido pelo erro. Nós não podemos ter uma visão romântica de comunhão e de unidade. Não existe isso. Ah, pastor, você contradiz tudo que você disse. Não, eu estou apenas trazendo o todo que a Escritura nos mostra. Nós devemos lutar pela comunhão. Se há alguém defendendo alguma coisa errada, vamos cumprir Mateus 18. Vamos chegar para o irmão, vamos tentar ganhar o irmão. Ah, mas o irmão se mostra irredutível, ele não quer mudar. Então segue o processo. Vamos disciplinar esse irmão, ele precisa ser disciplinado. Ele está defendendo heresia. Ele está defendendo coisas equivocadas. A unidade, ela é vivenciada, fundamentada pela verdade. Nós, diante da nossa responsabilidade em relação à comunhão, nós mantemos a unidade quando cultivamos a humildade. Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando nos achamos mais importantes do que os outros, quando queremos ser notados de todo jeito, quando queremos a valorização dos outros, é aí que surgem os conflitos. Como o salmista Davi, em uma de suas orações, ele diz as seguintes palavras: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É exatamente a soberba que nos leva a ter um olhar altivo, buscar grandes coisas. Precisamos, irmãos, ser mais humildes. Não agir com autocomiseração, mas termos uma visão correta de quem nós somos. E a Bíblia nos apresenta essa visão. Nós mantemos a unidade quando nós promovemos a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Todos nós somos chamados para sermos pacificadores, promotores da paz e da harmonia no meio do povo. É claro que em alguns momentos isso vai ser impossível, Eu lembro do salmista, no Salmo 120, no final, no versículo 7, ele diz assim: sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Nem sempre a paz vai ser possível. Por quê? Porque nem todos gostam da verdade. Mas nós precisamos, irmãos, agir como promotores da paz. Nós agimos como promotores da paz quando nós mantemos a unidade, cultivando o amor. Colossenses 3,14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E por último, nós devemos considerar o Evangelho como o fundamento da nossa comunhão. Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Você sabe, o que Paulo está querendo dizer aqui é que aquilo que Deus fez por nós em Cristo, isso deve moldar os nossos relacionamentos. Se Deus me amou em Cristo, apesar de quem eu sou, se Deus me perdoou em Cristo, apesar de ter todos os motivos para me destruir, eu preciso perdoar, como Cristo me perdoou também. Isso é um fundamento. O Evangelho é o fundamento dos nossos relacionamentos. Eu quero concluir com as palavras de Stephen Yuille. Diz assim: à medida que fazemos a longa jornada para casa, Deus usa esta comunhão, esse companheirismo cristão, para incentivar os desanimados, restabelecer os instáveis, desafiar os desatentos, animar os aflitos, orientar os confusos e revigorar os exaustos. Em outras palavras, Deus usa o companheirismo cristão para transmitir graça à alma cansada de viajar. Todos nós estamos nessa longa jornada e nós precisamos uns dos outros. Deus, em sua providência, estabeleceu alguns meios de graça.
E eu tenho entendido que a comunhão, juntamente com outros irmãos, que a comunhão, ela é sim um meio de graça nessa jornada, dentre outros que Deus nos dá. Eu não esqueci que hoje estamos aqui para agradecer a Deus pela vida dos presbíteros e dos diáconos. E a minha oração é que vocês, principalmente vocês, sejam promotores dessa comunhão no meio do povo. Que Deus os abençoe, que Deus dê sabedoria a vocês, que vocês possam agir com temor de Deus no coração, buscando a unidade, cada vez mais amadurecida e fincada na palavra do povo que se reúne aqui na Igreja Presbiteriana de Poá. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude. Como é bom nós percebermos que em Cristo, apesar de estarmos distantes, né, e eu não falo só de mim, mas de tantos outros que já passaram por aqui, ou daqueles que visitam a igreja, saber que nós estamos interligados pelo mesmo Redentor. E perceber em poucos minutos de conversa que nós temos muito mais em comum do que nós podemos imaginar. Isso é fruto da misericórdia e da graça de Deus. Que Deus nos fortaleça e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.